sobre os quilombos. Quilombos são o que vocês chamam de palenques ou maruns. São grupos de africanos que se refugiam em certas partes e que essas partes são muito difíceis das pessoas acessarem. E por isso essa comunidade consegue se formar e reproduzir os valores que elas tinham em seus locais atuais. Primeiro vocês têm que entender que o Brasil é um dos países que mais receberam escravos, principalmente dessa área que nós chamamos hoje de Angola, dessa outra área, né, aqui que é a Nigéria, Benin, né, toda essa costa do Marfim, né, mas em todo o Caribe, na América do Norte e também em partes da América do Sul, foram vários africanos levados para ser escravos. Em toda essa região, aonde você encontra escravos africanos, você também vai encontrar locais onde eles se refugiaram e criaram pequenas comunidades. Uma das maiores comunidades que nós temos vai ser localizada realmente aqui, numa área do Brasil, né? Eu vou falar mais sobre isso, que foi o Quilombo dos Palmares. Mas aqui dá para você ter uma visão geral do que foi o tráfico do navio negreiro, o tráfico de escravos, não só para o Brasil, mas para todas as Américas. E em todo esse local você vai encontrar. Isso? Não, ficou essa partezinha aqui. Windows Vista. O navio negreiro foi feito para trazer o máximo de pessoas com o mínimo de despesa. Essa é a condição que vinha quase que todos os africanos, né, do seu local de origem para as Américas. Se você notar aqui, você vai ver que eles tentavam ocupar todos os espaços possíveis, né, para trazer uma carga maior. Era tratado como mercadoria. Quanto mais pudesse trazer, mais lucro. Sendo que grande parte dessa carga se perdia. Calcula-se que mais ou menos entre 40% a 50% dos escravos que vinham morria durante a travessia. Primeiro por falta de alimentação, porque não era trago muito alimento, né? Eles queriam ocupar mais com o número de pessoas, e segundo pelas próprias condições higiênicas que também não eram muito favoráveis. Então, só para vocês terem uma ideia de que quando a gente fala do número de africanos que chega no local, tem que se pensar que 40% até 50% desse número foi perdido durante a viagem. Então foi uma grande perca da África com esse tráfico de escravos para as Américas. Vou dar para apagar um pouco essa luz para vocês verem um pouco. As condições de escravidão eram péssimas, né? O que acontece é que o africano, ele começa a criar o que a gente chama de rebeliões. Algumas pequenas rebeliões
E eram várias as formas que os africanos encontravam de se rebelar. Uma das formas mais comuns era se envenenar. Como os africanos conheciam muito tipo de medicina, o sofrimento era muito grande, ele preferia morrer do que viver naquelas condições. Uma segunda, outra forma, é o que se chama de banzo. O banzo se chamava a doença da saudade. Você não tem essa palavra saudade, né? Saudade, como você falaria? Como nostalgia, tristeza, Melancolia. Doença da melancolia. O africano ficava com tanta melancolia que não comia, não se fazia mais nada e acabava morrendo. No Brasil se teve o nome de banzo e até hoje nós usamos esse vocabulário, né? Quando uma pessoa está muito triste, se pergunta: você está com banzo? Ou seja, você está com a doença da saudade. Ficou um vocabulário principalmente usado muito no interior. O que acontece é que durante esse período, muitos escravos, apesar de falar línguas diferentes, porque uma das táticas que se usava, os senhores de engenho, era colocar grupos de diferentes nações que falassem diferente língua, para que eles não pudessem se entender e criar uma rebelião maior. Muitos escravos eram de um grupo denominado Bantus. Espaço, sim. Os Bantus. Eu escrevo aqui na pontinha. Bantus, e a outra palavra se chama Banzo. Os Bantus eram um grupo linguístico, né, e um grupo étnico que vive em toda aquela parte da África Central, que é Moçambique, Angola, até chegando perto, Namíbia, até chegando perto da África do Sul. Né? E eles têm uma linguagem que seria como a língua latina. Ou seja, a língua latina, ela vai derivar todas as outras línguas que nós temos, como o português, o francês, o italiano, mas quem? Espanhol. E o espanhol. Apesar de ser línguas que hoje em dia são muito diferentes, há uma diferença muito grande entre o português e o francês, né? Mas existe também algumas palavras semelhantes. Embora eu não fale espanhol, mas se uma pessoa fala bem devagar, tem muitas coisas que eu consigo entender. Eu não falo italiano, mas quando a pessoa fala devagar, tem muitas palavras que eu consigo entender. E assim também com o francês. Né? E a mesma coisa acontece com as línguas bantu. Embora as línguas não sejam as mesmas, mas elas têm uma raiz comum. E essa raiz comum faz com que as pessoas, com um pouco de paciência, entendam umas às outras. E é isso exatamente que acontece dentro do que a gente chama no Brasil das senzalas. As senzalas são os locais aonde os senhores colocavam os escravos para dormir, né? Ou para viver quando não estavam trabalhando. E era nesses locais que eles tentavam se comunicar e arrumar um meio de tentar se escapar. Algumas vezes o que acontecia, principalmente no Brasil, os escravos colocavam fogo, né,
principalmente nas plantações de açúcar de cana, nos canaviais, e isso fazia com que os senhores se distraíssem e eles fugissem. Os locais preferidos para se criar os quilombos eram as montanhas, porque eram de difícil acesso, e na Jamaica, no Suriname e parte da Carolina do Norte, eram nos lugares que se chamam os mangues, swamps. Manglares. Manglares. Porque eram áreas de muito difícil acesso. Então, as comunidades, uma das coisas interessantes sobre o quilombo é que os quilombos, geralmente, inicialmente, eram criados por homens, porque eram as pessoas que tinham condições de fugir primeiro, ou as pessoas que tinham as condições de começar a criar a primeira comunidade. Quando o quilombo iam se reforçando ou ia se aumentando, eles começavam a fazer os ataques. Os ataques seriam, eles voltam nos locais, atacam as fazendas para roubar as mulheres. Isso aconteceu em quase todos os locais onde houve quilombo. Para vocês terem uma ideia, houve pequenos quilombos com 20, 30, até 40 pessoas, né? E houve outros quilombos, como os